Seres tão pequenos que só podem ser vistos com a ajuda de um microscópio. Minúsculos, abstratos, misteriosos. Em muitas pessoas causam medo, em outras, fascínio. Hoje, meia hora, conversa sobre o fantástico mundo das bactérias. E para falar sobre isso, nada melhor do que dois cientistas. Estamos aqui com o professor Marcos Pileggi e a bióloga Caroline Rosa da Silva. Sejam bem-vindos. Obrigado. O professor Marcos Pileggi é um apaixonado por bactérias. Ele é licenciado e bacharel em Ciências Biológicas, mestre e doutor em Genética, é professor da pós-graduação em Biologia Evolutiva e de Farmácia da Universidade Estadual de Ponta Grossa e de Biotecnologia Ambiental na Universidade Estadual de Maringá. Pileggi é autor do livro A Sociedade Secreta das Bactérias e é uma referência em microbiologia. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu. A Caroline, ela é doutoranda em Biotecnologia Ambiental pela UEM. Ela é egressa aqui do nosso curso de Ciências Biológicas e do mestrado em Biologia Evolutiva da UEPG. E além de colaborar em outras pesquisas, porque cientista não para, a Caroline está estudando bactérias que ficaram mais de 6 anos em água de lavagem de agrotóxicos. E ela vai avaliar, com essa pesquisa, os potenciais biotecnológicos desses micro-organismos. Obrigada, Carol. Obrigada pelo convite. Então vamos começar já com um tema que o professor Pileggi adora, né? As pessoas têm muito medo de bactérias, isso é fato, né? Como sociedade, nós temos uma certa neura de limpeza. Nas propagandas de sabonete, a gente vê as pequenas bactérias sendo exterminadas e o fato de não ter nenhum micro-organismo é um sinônimo de não ter doenças, né? Mas afinal, professor, as bactérias são vilãs ou são mocinhas, são do bem ou são do mal? Então, Aline, a gente já conversou sobre isso, eu acho muito gozado isso também, né? Na verdade, esse negócio de ser bandido, ser do bem, é coisa de humano, né? Pessoas desejam mal, desejam bem. Agora, bactérias não, estão na evolução delas, né? Então, elas se aproveitam para se reproduzir, onde tem alimento, né? E nessa história de estar procurando alimento e estar se reproduzindo, pode causar doença, né? Mas não que elas, vou causar mal. Então, na verdade, assim, se eu pudesse falar, e vocês sabem disso, todas elas são do bem. De vez em quando elas têm um desvio de comportamento, né? Mas esse discurso antibacteriano, né, de matar todas as bactérias, acabar com as bactérias, os sabonetes antibacterianos, tomar muitos banhos por dia, né, ele pode ser ruim para nós, como seres que convivem, né, num meio ambiente complexo? Então, eu acho que essa que é a grande questão. Como o pessoal, né, as pessoas leigas, e mesmo da área científica também, né, como tem essa percepção que, olha, você tem determinadas bactérias, elas são do mal e tal. Se é do mal, por que não usar um canhão? Por que não usar antibiótico, né? Por que não usar? Então, as pessoas não pensam que elas precisam ser estrategistas, né? E a grande questão, tanto é que tem lá na Organização Mundial de Saúde, eles colocam lá, um dos maiores problemas de saúde pública é você ter bactérias multiresistentes a antibióticos, né? E que se a pessoa estiver no hospital com o sistema imunológico enfraquecido, ela vai sofrer com essas bactérias, né? Não porque elas sejam do mal, é porque nós mesmos, com a nossa percepção, a gente selecionou, né? Então essa que eu acho que é a grande questão, né? Professor, eu sei que você tem uma certa ressalva quando a gente fala de superbactéria. Explica então por que surgiu esse tema e como a gente faz para lidar com essas bactérias na sociedade? Já que você vê elas como mocinhas dessa história aqui. Eu acho elas lindas. Se eu pudesse nascer uma bactéria, eu queria ser uma Pseudomonas, que eu acho que é uma das bactérias mais fascinantes que existem, né? Mas então, quando você coloca essas marcas, né? Então você traz percepções, você traz ideias por trás disso. Então, quando você chama uma superbactéria, eu falei, meu Deus, o canhãozinho lá não adianta, né? Tem que ser um super canhão. E de onde veio isso? Porque você vai selecionando principalmente dentro do ambiente hospitalar, mas não unicamente. Porque tem antibiótico no rio, tem antibiótico na garrafinha com água mineral, né? Mesmo que seja um nome bonitão lá e tal, mas tem antibiótico, tem hormônio ali na água, né? E está selecionando as bactérias. Dentro do ambiente hospitalar, como você tem vários antibióticos diferentes, então você tem rotinas diferentes com antibióticos, você acaba selecionando, que a gente chama piramidar, né? Você acaba selecionando bactérias que elas possuem resistência, elas possuem genes de resistência a vários antibióticos diferentes. E aí o pessoal chama,
para matar, precisa de vários antibióticos, é uma superbactéria. Mas olha que bonitinho, se você pegar essa bactéria e colocar aqui na linha, pá, né? Ela vai levar um pau das outras bactérias. Porque ela está tão especializada assim em resistir aos antibióticos que as outras pressões aqui na camisa florida da Aline, elas não vão conseguir suportar. As outras vão se dar melhor. Então, que conceito é esse? Que é super só em determinadas condições, né? Super-homem sempre, né? Agora, super-bactéria, depende, né? Entendeu? Por que você acha elas tão bonitinhas, professor? Você disse que elas são lindas. Nossa. Você trouxe até aqui algumas plaquinhas para mostrar. Trouxe, do Micromuseu, né? Que é esse projeto que a gente tem de divulgação científica, né? Nossa, por que eu acho elas bonitinhas? Agora você me pegou, né? Eu acho elas lindas, velho, né? Mas assim, eu acho assim, quanto mais você estuda e você descobre que, nossa... Uma coisa que eu sempre falo, né? Até eu acho que uns 20, 30 anos, né? A percepção... No mundo científico, entre os microbiologistas, ela dá muito valor à bactéria isolada. Nossa, Escherichia coli, Pseudomonas e tal. E hoje, com essas técnicas moleculares, né, a gente está entendendo mais esse conceito de sociedade, né? Elas trabalham como sociedade, não importa muito quais espécies, né? Cara, isso é fascinante, né? Então, quando você começa a estudar isso, você fala, nossa, elas têm capacidade em todos os seres vivos, elas estão lá atuando, melhorando a digestão dos caras, né? Como é que você não vai achar isso lindo? Né? Tinha que fazer a pergunta para você, por que eu não acho bactéria tão legal? Chega a ser capciosa já a pergunta, né? A gente aprendeu a achar legal, isso é fato. E Carol, você que também, né, bióloga, né? Conta pra gente, pro pessoal que tá assistindo, um desses mitos e verdades, né? É verdade que a gente tem mais bactérias no corpo do que células humanas? Olha, essa ideia também já foi bastante difundida, assim, né? Dentro da comunidade científica, mas hoje em dia, assim... hoje em dia, esse conceito não é muito aceito mais, sabe? Com o aumento das técnicas moleculares, os cientistas foram descobrindo que na verdade, esse número não é tão desigual assim, né? Então, a gente tem as bactérias dentro da gente, mas não são mais em maior número do que das células. Mas elas desempenham funções extremamente importantes para o nosso organismo, né? A gente acaba trabalhando junto, né? Sim. Pode exemplificar uma função aí, ou funções que elas são essenciais para o funcionamento da nossa vida, do nosso dia a dia, do nosso corpo? Então, dentro a gente fala também que o intestino nosso, né, que é repleto de micro-organismos, ele é o nosso segundo cérebro, né? Porque os micro-organismos que estão lá dentro do intestino, eles se aproveitam dos alimentos que a gente ingere, né? E eles também interagem entre si e produzem metabólitos que vão ser importantes para o nosso organismo. Por exemplo, o hormônio serotonina, né? Serotonina? Sim. Serotonina é produzido pelos micro-organismos, vitaminas. Alguns alimentos que o nosso organismo não é capaz de digerir são digeridos pelos micro-organismos. Então, tudo isso é desempenhado pelos micro-organismos que estão vivendo dentro do nosso intestino. Viu só? É você querendo acabar com todas as bactérias. Muda aí a tua cabeça. Muda aí, né? Até acabar essa edição do Meia Hora, você também vai amar bactérias. Garanto. A gente já tá aqui, já tá apaixonado já, se apaixonando junto com vocês. E daí, mais nessa linha aí de verdade, é verdade, professor, que tomando uma dose de lactobacilos e um copinho de iogurte todo dia lá pela manhã, no café da manhã, eu garanto uma posição na minha microbiota intestinal, já que ela também já estava citando esse funcionamento do intestino? Eu já vi que vocês deixam as perguntas mais bonitinhas pra Carol e as mais cabeludas pra mim, né? E eu tomo, né? Eu tomo meus iogurtes, eu adoro, mas adoro queijo e tal. Mas também é uma ideia muito simplificada das coisas, né? Porque você pensa, que nem você fez, nossa, a Carol respondeu muito legal, né? A preocupação é o número de bactérias? Na verdade, não. Preocupação não, fico feliz com isso. Mas o número de genes, é isso que eu estava perguntando, de funções, né? Então, o genoma humano tem 23 mil genes. Com as bactérias, isso vai para 2 milhões ou até 20 milhões. Aí você fala, nossa,
que a aproximação de 2 milhões para 20 milhões é que tem muitos estudos que você não consegue. Então são várias funções que a gente não tem. Você é jornalista porque você acha que você quer ser jornalista. Não é. São as suas bactérias que determinam o jeito que você pensa, né? Mas eu acredito nisso. E quanto aos probióticos, o que a gente estuda, né, Carol, que a gente até está publicando alguns artigos, estudando, quando você toma probióticos, você pode recuperar algumas dessas funções que você perde quando você toma antibiótico, você some com algumas bactérias. Mas o ideal é ter muito mais estudo e, por exemplo, uma coisa que eu queria fazer, né, um trabalho que eu queria fazer na penitenciária, o comportamento violento não deixa de ser um tipo de depressão. E tem vários estudos que correlacionam microbiota intestinal com depressão. Então eu falei, poxa, será que a gente consegue melhorar, né, ou diminuir a violência daquele pessoal trabalhando com probióticos? Mas não é qualquer probiótico. Tem que ser probióticos com consórcios específicos, com rotas metabólicas específicas, com genes específicos. Então, o que a gente vê no futuro, né, Carol, é a gente trabalhar assim com medicina de precisão. O cara tem um problema X, a gente estuda o microbioma dele e tenta, sabe, colocar bactérias específicas para resolver o problema do sujeito. Né? Como é que pode tão pequenininha já ajudar tanto a nossa vida, né? Claro. Até eu comentei sobre o seu segundo cérebro. Na verdade, a gente considera como se fosse o primeiro, né? Porque no meu caso é o único. É o único. E vocês têm alguns projetos aqui na UEPG que buscam aplicar as bactérias para solucionar doenças. Você até citou e, né, comentou um pouquinho sobre isso, né? Então, conta um pouquinho de alguns desses projetos, né, que estão em andamento e que buscam, né, aplicar as bactérias, né, e os micro-organismos, né, e a microbiologia para solucionar doenças. Nossa, tem tantos, né? Tem esse da Carol e a Paola e mais o pessoal Ricardo também, né? Que a gente foi lá nas cavernas, a gente fez a coleção que deu trabalho, né, Carol? A gente perdeu o material e tal. E a gente foi brincando, falou, olha, será que colocando em células de câncer, será que inibe? Inibiu, né? Inibiu. Tanto é que uma lá inibe demais até, né? E agora a gente está dosando e tal. Então, é possível? A gente escreveu um artigo sobre isso, né? Uma coisa assim que eu sempre fico contente, eu gosto de contar, né? Eu tenho uma ex-aluna minha, né? Que ela tem um filho autista, né? E ela vê, né, inclusive através de vocês que eu agradeço, né, elas veem a reportagem, vê, né, os podcasts e tal. Ela falou, professor, você está trabalhando com isso, já falou sobre autismo, né, meu filho é autista, né, e assim, com remédios, tarja preta, ele não interage muito com a gente. Aí ela mudou a alimentação, porque se você muda a alimentação, você muda também os caras que estão dentro de você. O menino passou a brincar, ele brincou comigo. Né? Então eu falei, cara, isso é uma coisa que a gente quer fazer. Deixa eu só contar uma, Aline, que ontem eu estava dando aula e o pessoal falou que assim, a gente isolou umas bactérias de mel e essas bactérias de mel, elas conseguem degradar um corante têxtil, né, azul de metileno, né? Aí eu perguntei para os alunos, por que vocês acham que a gente chegou nessa conclusão, tal, que eu posso pegar bactéria de mel e usar para degradar azul de metileno, né? Aí eles foram respondendo, não, porque você é genial, professor, você consegue ver as coisas que ninguém tá vendo, tal. Eu falei, menos. Na verdade foi assim, veio o pessoal da química, falou, olha, você tem alguma bactéria para a gente testar para azul de metileno? Eu falei, não sei, tem. Pergunta para a Jana é minha técnica, mas ela é uma grande cientista. Ela falou assim, Marcos, é um monte de coleção e pega qualquer um. A gente pegou do mel, assim, ao acaso. E aí ela degradou, entendeu? E aí falou, agora a gente tem que explicar por que uma bactéria de mel degrada o azul de metileno. E é assim que a gente vai funcionando. A gente pega lá as bactérias, será que funciona para depressão? Será que funciona para câncer? Até essa é uma das perguntas que eu tinha preparado aí para a gente conversar. Como é que funciona? Porque vocês têm várias pesquisas bem diferentes. Sim. As bactérias nas cavernas, que você comentou, no mel, nas fezes do lobo-guará, que a gente vai conversar depois, que resistem na água de lavagem de agrotóxicos, que resistem ao hipoclorito. E essas são só algumas das pesquisas que o grupo faz aqui na UEPG. De cocô de urubu. Cocô de urubu. A urubômica que a gente então a microbiologia está em tudo, né? Você já me falou isso uma vez, né, professor? Mas de onde que vem toda essa inspiração e as ideias para desenvolver as pesquisas científicas? Como que é esse processo de pesquisa? Então, eu acho que o processo é mais ou menos esse. Eu acho que uma das características de cientista mesmo é ele prestar atenção.
né, ele prestar atenção. Então, vem o pessoal, olha, tem um tanque lá, mas eu acho que não... Nossa, são 60 agrotóxicos, não deve crescer nenhuma bactéria. Você quer pegar e brincar com isso aí? Vamos lá brincar e tal. Nossa, tem lá azul de metileno, tem uma bactéria que pode... Vamos, né? Ah, será que dá para... Então é assim, eu acho que o cientista mesmo, ele tem que estar atento, tem que estar ligado. Assim, genialidade, assim, eu dependo da genialidade dos meus alunos, né? Porque eu jogo esse problema para eles, né? Então, mas na verdade é assim mesmo, Aline. É simplesmente a gente tá olhando. E aí tenta pensar, onde? Será que isso aqui se encaixa? Será que dá certo? E aí aparece uma bactéria que degrada azul de metileno. Aí sim, aí você tem que usar literatura, você tem que tentar explicar genoma, a gente faz sequenciamento, aí a gente tenta colocar aquela ciência hardcore, né? Mas antes disso é só brincadeira. O que vier, a gente tá atento, falando, dá para fazer, vamos fazer. Carol, vamos puxar esse gancho do professor falando do lobo-guará. A gente sabe que você tem uma pesquisa ali no Laboratório de Microbiologia Ambiental sobre as fezes do lobo-guará, que você trabalha no Parque de Vila Velha, no zoológico, acaba fazendo esse isolamento do DNA. Explica como é que funciona essa pesquisa e como é que é trabalhar com esse assunto tão interessante assim. Então, na verdade a gente faz uma coleta das fezes do lobo-guará, né, e traz para o laboratório, e a gente faz isolamento dos micro-organismos e trabalha com o DNA, né, como você comentou. E assim, é muito divertido, né, de trabalhar com essas coisas bem diferentes, assim, e tal. E também, assim, é bem difícil, né? Porque, igual o professor falou, depois que a gente encontra alguma coisa, né, a gente vai ter que sempre buscar justificar, acho que a nossa linha principal, né, que é sempre a evolutiva, assim, né? Como é que esse micro-organismo foi parar lá? Um micro-organismo que, por exemplo, tem um potencial de produzir um metabólito que vai destruir células cancerígenas, como é que ele tá morando dentro do intestino do lobo-guará, né? Então, isso também exige bastante da gente, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa muito interessante porque é nova, né? Ninguém tá pensando nisso. E o que é metabólito? Só para o pessoal entender, quem tá em casa. Metabólito é uma substância que é produzida pelo micro-organismo, né? E a gente pode aproveitar esse metabólito, essa substância, para produzir um medicamento, por exemplo. Para quais doenças? Para infinitas doenças. Inclusive os antibióticos, os primeiros antibióticos e outros antibióticos também foram produzidos. Os primeiros, né, o que foi a penicilina, é produzido por um fungo. Então, esse é um metabólito produzido por um fungo que foi utilizado para fazer um medicamento. Para você, assim, qual que está sendo a expectativa? O que vocês pretendem alcançar com esse projeto? Acho que conhecer primeiro, né? Conhecer o microbioma do lobo-guará. E também, assim, buscar sempre com esse pezinho na biotecnologia, né? Buscar alguma ferramenta ou algum metabólito, como eu comentei com vocês, que a gente pode utilizar para o ser humano, né? Acho que esse é a nossa principal objetivo, assim. E como é que está sendo, assim, unir, talvez, pesquisas que talvez pareçam tão distantes, né? O pessoal lá do zoológico, tá lá no parque, e daí trazer para o laboratório, como é que está sendo, assim, para você conhecer universos tão diferentes? Olha, é divertido, como eu falei pra vocês, né? Porque a gente não, na vivência, pensar microbiologia é só microbiologia, mas na verdade, como a gente já comentou aí, né? Ela tá em tudo, isso traz uma riqueza pro trabalho, né? E também, acho que aquilo que une mesmo todas essas áreas é essa perspectiva evolutiva, né? Porque não é só o bicho que tá evoluindo, mas os micro-organismos que estão dentro dele também participam da evolução, né? É uma coisa, assim, conjunta mesmo, né? Um ecossistema conjunto. Então, isso é a cola que une essas áreas todas diferentes aí. Eu gostei muito do que você falou de células tumorais. Uhum. É uma boa notícia para quem está tratando essa parte de tumores, que podem evoluir para câncer. A gente ainda está nas etapas bem iniciais, né, dessa caracterização. Como o professor falou, a gente já encontrou uma bactéria que produz um metabólito que destrói a célula, assim, arrebenta com a célula, e a gente pode ser que ela também arrebente a célula que tá boa, né? Então, por isso que a gente vai ter que dosar ainda esse metabólito, né? Então, a gente tá em etapas iniciais desse estudo, né? Mas tem um potencial importante, né? Que tem bastante apelo da área da saúde, né? Para essa questão das células tumorais. Então, é um potencial ainda, né? Mas promissor. Esperamos que a gente tenha
boas notícias no futuro. A gente fica na guarda acompanhando. É uma esperança, né? Era uma esperança. Mas falando em desesperança, porque eu sou dessas, eu não posso resistir a fazer essa pergunta. Que vai ser pra mim, né? Com certeza. A gente cresceu vendo aqueles filmes de ficção científica com teorias mirabolantes de descongelamento de um vírus, de uma bactéria inativa há milhões de anos, lá nas calotas polares, né? E que tem um potencial para destruir a humanidade. Cientificamente, existe a chance disso acontecer? Ai, meu Deus do céu. Então, primeiro, eu adoro filme, né? Sempre que você conversa comigo, a gente sempre coloca, né, um monte de filme junto, né, de zumbi. E até eu uso esses filmes de zumbi para desmistificar, né? Porque você precisa de célula viva para o vírus se reproduzir. Aí você, uma célula morta, não tem sentido, né? Mas eu vejo assim, eu acho que o pessoal fica com esse medo e fala, viu? Tá certo, né? Por causa de pandemias. E normalmente pandemia o que que é? Você tem uma combinação, você tem um vírus recombinante, seja dentro do laboratório, seja fora, né? Que ele tem lá os spikes, ele tem as espículas dele diferentes lá, né? E aí o nosso sistema imunológico não está preparado, aí, poxa, ele mata um monte de gente. Ou então que você está invadindo florestas lá, de repente você encontra um vírus novo, né? Ele tem uma capacidade destrutiva maior. Mas, que nem a Carol sempre fala, evolutivamente, isso não tem muito sentido. Porque assim, você tem uma bactéria, ou você tem um vírus, né? Não, mas depois eu vou contar. A humanidade vai acabar, mas depois eu vou contar para você. É que o tempo vai ser um pouquinho maior, né? Mas você tem ali, que nem eu estava falando, né? Você tem lá um vírus, você tem uma bactéria, pode causar problemas. Mas se ela destruir toda a população, ela fica sem comida. Né? Quer dizer, e aí o que é a evolução? A evolução é exatamente isso, é você ter um meio em que você vai aproveitar o máximo para se reproduzir. Basicamente é isso. Né? Então, se você mata a tua forma de reprodução, aqueles genes que foram mortais, aqueles genes que estão ali dentro das bactérias ou dos vírus, né? Eles vão ser perdidos, eles não vão mais para frente, né? Então você tem dois exemplos clássicos aí da AIDS, né? Que assim, claro, o pessoal desenvolveu vários medicamentos, mas quando você pega os artigos científicos do HIV, você vê que ele foi atenuando. Então ele mesmo, por si só, ele foi deixando de ser tão mortal. Que isso, assim, entre aspas, né? É interessante para ele. Porque ele consegue se reproduzir mais ao longo da vida das pessoas, consegue ser transmitido para outras pessoas, né? Outra coisa, assim, que a gente está muito fresco, né? A ferida ainda está muito machucada, ainda está muito dolorida ainda, né? Do SARS-CoV-2, né? Do Covid-19. Se o pessoal analisa, como eu estou estudando bastante, estou escrevendo lá o segundo livro, né? É com esse livro que eu vou ser preso mesmo, porque eu estou colocando umas coisas ali. Mas, assim, ele foi atenuando, quando você analisa, né, ele foi assim, aumentando a capacidade dele de passar para as outras pessoas, mas assim, sendo menos mortal. Que evolutivamente é interessante. É a jogada, né? Agora você fala quando a humanidade vai sumir, lentamente, como todas as espécies, a gente é só mais uma espécie. E é uma espécie muito recente. Homo sapiens é muito recente. Vai chegar um momento que a gente vai sumir, quer dizer, se transformar em outras espécies, né? Ou então essa em si vai ser substituída por outra, mas vai levar, assim, 2 milhões de anos, né? Eu acho que eu não vou estar vivo. Ou eu vou reencarnar várias vezes, aí volto, né? Se você fosse colocar isso num filme, que né, a gente tá comentando, cara, ia ser um filme muito chato. Né? Primeira hora, passou 1 milhão de anos, o cara muda a costeletinha de um lado, vai pro outro. É gradual, né? Então, agora quando você põe um filme que tá matando todo mundo, aí todo mundo assiste, né? Então eu acho que essa é a grande diferença ali. A gente vai sumir, mas vai demorar muito tempo. Por que vocês... Da onde veio tanto amor pela ciência, tanto amor por trabalhar dentro do laboratório, por descobrir coisas novas? Da onde vem essa inspiração de vocês, todo esse amor? Qualquer cientista, né, ele vai seguir essa carreira pela inquietação, pela curiosidade, né? Eu me sinto muito inquieta em não saber também, né? E, na verdade isso só aumentou depois que eu entrei na carreira científica, porque a gente descobre que a gente não sabe nada mesmo, né?
no final das contas. Mas eu acho que foi essa curiosidade, essa inquietação em não saber. E a biologia, eu escolhi essa área porque eu tive a sorte de ter professores maravilhosos, assim, desde que eu era criança, que eu me inspirava e que eu queria ser como eles, sabe? Eu acho que foi isso, assim, que me motivou a escolher a ciência. Bonitinha. A minha é mais chulé, assim, perto, né? Eu acho, eu tava pensando, eu vivo discutindo com a Aline. A Aline é minha grande amiga, né? Às vezes eu fico brincando com a Aline. Eu acho porque quando eu era criança eu tinha muito medo da morte. E aí falei, cara, o que será que tem depois, tal? E assim, aquele pânico, né? E aí eu era criança, eu tinha o quê? Eu acho que 7, 8 anos, né? Veio aquela coleção Mundo em que Vivemos. Puxa, com as fotos maravilhosas, tal, né? E aí do universo, tal. E aí tinha do Darwin, né? Da evolução. E aí tinha outra parte de Gênesis. Falei, cara, eu tô tão preocupado com a morte, né? Vamos tentar entender a vida, né? E aquelas fotos maravilhosas, falei, quero ser geneticista. Eu tinha 7, 8 anos, falei, eu quero ser geneticista. Com 32 anos, eu fiz o cálculo lá e tal, né? E deu certo, né? Virei geneticista e depois descobri que bactérias são mais legais ainda, porque elas têm a genética, né? E elas são maravilhosas, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que essa fascinação, né? E aquela... Sabe, eu vou fazer uma emenda aqui, né? No doutorado eu trabalhei com plantas transgênicas. Você sabe por quê, Aline? Por quê? Porque planta transgênica in vitro é lindo. Então, para mim, tem muito esse negócio, assim, do visual, né? E por isso que a gente investe ali também, né? Eu acho que essa mesma coisa que aconteceu comigo, eu quero passar para frente, que é o micromuseu, né? Cativar a pessoa. Você olha a bactéria, nossa, que linda essas placas, né? Aí você fala, essa aqui causa doença tal, né? Não é isso que eu quero fazer, né? Mas é tentar vincular com isso, com a beleza, com o belo, e aí você colocar a ciência. Comigo foi assim, né? Se deu certo comigo, por que não? Com os outros 8 bilhões. A gente está com uma curiosidade muito grande para saber. Cientista passa muito tempo em laboratório, né? Então a gente quer saber dos dois, né? Se vocês têm alguma história curiosa, peculiar, de alguma coisa que aconteceu nesse ambiente do laboratório. Tem tantas histórias, né? Mas tem uma... Tadinha, ela vai ficar chateada comigo, né? Eu não vou citar o nome, mas quando eu falar o caso, ela vai saber quem foi com ela. Teve uma época ali no laboratório que a gente estava assim, com ácaros, né? E eles invadem lá as placas de Petri, começam a andar e deixam o rastrinho de bactérias, né? Então eles deixam aí. E quando isso acontece, a gente tem que descartar, né? Tem que descartar, assim, imediatamente, né? E assim, e teve uma outra época, isso é dos ácaros, mas também tem de insetos, né? Então, umas mosquinhas lá então esses são os dois grandes problemas que nós temos. E teve essa contaminação do ácaro, da bactéria do ácaro, inseto e tal. Aí nossa, quase eu falei o nome dela, mas aí veio a minha aluna e falou, professor, que horror, né? Eu tava com as minhas bactérias aqui, aí contaminou com tudo, né, tal. E até formou um halo enorme aqui, um halo assim, tava os insetos assim, mas eles morreram tudo. Falei, como assim que os insetos morreram todos assim, né? Sim, porque a minha bactéria tava ali, não sei, ela acabou matando. Falei, eu quero essa bactéria. Vai ser o teu mestrado, teu doutorado, teu pós-doc. Eu quero, né? Você vai usar isso para agricultura, não sei o quê. Eu autoclavei. Então a gente perdeu aquilo lá. Ela ficou tão chateada, né? Aí eu tentei disfarçar. Não, a gente acha mais umas 20 depois dela. Nunca mais a gente achou. Mas enfim, né? Então essa foi, assim, eu sempre era brinco. A chance de ouro dela e ela perdeu. E eu sempre uso nas minhas aulas. O que é autoclave, professor? Antes de você continuar. O pessoal não entende às vezes, é melhor a gente explicar. É uma panela de pressão invocada, né? Que tem vários controles de temperatura, de pressão, tal, que a gente usa para matar todos os micro-organismos, esterilizar mesmo, né? E eu sempre uso o caso da menina, né? Para mostrar exatamente aquilo que eu tinha falado para vocês antes. Por isso que cientista tem que estar atento. Nossa, apareceu o mestrado, o doutorado dela ali na frente, só que ela, né, jogou fora. Mas hoje ela está em outra área, ela continua sendo brilhante e hoje ela presta atenção nas coisas. A minha história, na verdade, assim, não é muito científica, mas uma história, acho que de
de vergonha alheia mesmo. Então, quando eu entrei no laboratório, na iniciação científica, né, milhões de anos atrás, tinha o pessoal mais antigo do laboratório, dentre essas pessoas, o Ricardo, né, que já estava terminando o doutorado na época, assim. O Ricardo é uma pessoa inteligentíssima, que gostamos muito lá, inclusive. E, assim, o pessoal do laboratório tinha muita vergonha do Ricardo, né? Eu também me incluía nesse grupo, porque eu tinha IC, acabei de entrar, não sabia nada de nada. Continuo sabendo, né? Iniciação científica, iniciação científica. Jovenzinha, né? Jovenzinha. E todo mundo com vergonha do Ricardo. Ai, que vergonha de falar com o Ricardo e tudo mais. E aí eu tava lá no laboratório e eu tinha autoclavado os meus materiais, né? Tinha usado autoclave para esterilizar o material. E depois que a gente termina a autoclavagem, né? A gente precisa higienizar a autoclave. E precisa trocar a água, né? Ela precisa de bastante água, a gente faz essa troca com um balde. Simples, assim, né? Abre uma torneira lá, esgota e troca a água. E aí eu tava lá lavando meu material e depois que já tinha autoclavado, e aí a gente tava esgotando a autoclave. E eu coloquei o balde ali pra esse esgotamento e continuei lavando a louça, né? E nisso, assim, de repente eu olhei pro chão, assim, e tinha água no meu pé. E assim, o laboratório tava inundado de água de autoclave. E eu, meu Deus do céu, o que eu vou fazer, né? Eu olhei assim, eu fui olhar o que tinha acontecido, o balde tava furado. E a água, assim, tava no chão do laboratório todo. E aí eu achei lá no laboratório só um paninho, assim, mas desse tamanho, assim, minúsculo, muito pequeno. E falei, agora como é que eu vou ter que secar com esse pano mesmo, né? E aí eu secando o chão do laboratório com um paninho, micro paninho. E nisso chega o Ricardo, né? Que é a pessoa que morrendo de vergonha dele. E eu ali enxugando o chão do laboratório com esse paninho minúsculo. E ele, menina, o que você tá fazendo aí? Ele falou, ai, esse balde furado, bendito aí. Agora eu tô tendo que limpar com esse paninho minúsculo. E foi essa história, assim, de ter passado essa vergonha perto de uma pessoa inteligentíssima e tudo mais. Mas também, coisas que acontecem, né? Eu não sabia. Estamos sujeitos a essas coisas. Essa história eu não sabia. É assim que descobre. É aquelas histórias que a gente guarda lá no fundo, assim, da nossa memória, né? Que a gente fez você reviver agora, né? E o professor estava citando ali sobre bactérias e fungos, daí surgiu uma dúvida, né? Se houvesse uma guerra entre bactérias e fungos, de que lado que você estaria? Eu estaria morto, né? Tá, nossa, como vocês escolhem a dedo, né? Pra Carol, história bonitinha na tua vida. E pra mim, essas coisas. Então, se fosse pra ficar de um lado, eu ficaria das bactérias. Sabe por quê? Que com o tempo, os fungos desapareceram, mas com o tempo as bactérias iam ajudar a aparecer os fungos novamente, né? Se isso acontecesse. Mas não vai acontecer, eles cooperam. Não, elas entram em guerra, sim. Elas produzem antibióticos e tal, mas assim, sempre com motivos assim de conseguir alimentos e se reproduzir e tocar a vida para frente. Não com essas ideias mesquinhas que a gente tem, humanos. E para fechar, né, a última pergunta... que tem um artigo que vocês publicaram recentemente, né, sobre a influência dos microplásticos nas tartarugas marinhas, né, e que entra um pouquinho nessa história, né, da microbiologia, mas numa outra perspectiva, né, e eu queria saber um pouquinho mais sobre essa pesquisa, como que foi. Então, esse projeto, ele vê o quê, né, ele vê assim... Nas tartarugas, que elas têm vários locais, elas fazem um ciclo de vida em vários locais diferentes, né? E elas se alimentam em locais diferentes. Então, você tem a tartaruguinha que sai ali da areia, vai para o mar, tal, tem um tipo de alimentação. Esse tipo de alimentação muda, né? Com ela crescendo. E a microbiota dela vai mudando também, principalmente a intestinal. Mas quando ela está ali na Baía de Paranaguá, que é muito poluído. Então tem agrotóxicos, tem microplásticos, né? E microplástico, assim, ele acaba juntando várias substâncias tóxicas, ele vai carregando. Em água mineral você tem microplástico. Tem uma quantidade lá de microplástico. E essas substâncias tóxicas dentro do microplástico acaba matando bactérias intestinais. Então, assim, aquelas bactérias que estavam conversando com
a tartaruga, falando, olha, isso aqui, o teu sistema imunológico tem que funcionar desse jeito, perde essa calibração. Então, a tartaruga ela fica mais sensível a várias doenças, inclusive por vírus. Um desses, como é que é o nome do... Fibropapiloma? Ou não é? Fibropapilomatose. Isso, esse aqui. Esse nome que a Carol falou ali. Então, dá umas verrugas, né? Umas verrugas, poxa, às vezes você vê a tartaruguinha, tem umas verrugas na boca, então ela tem dificuldade de se alimentar. Ou mesmo no casco, ela fica presa em redes, né? Então, a nossa ideia, o que é? É tentar desenvolver probióticos para essas tartaruguinhas, para tentar restaurar, né? Quando ela perder essa comunicação com o sistema imunológico e ela ficar mais resistente a esse vírus. Então, essa é a grande ideia desse projeto, né? E a gente publicou a primeira parte dele só, né? E a gente vai ficar muito curioso, todos nós, para descobrir o desdobramento dessa pesquisa. E vamos acompanhar essas publicações de vocês. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Obrigado. Esse é o final da parte do podcast do Spotify. Lembrando que o programa Meia Hora da TV vai ao ar todo sábado, às 19h30 da noite. E muito obrigada por nos acompanharem. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigado. E tchau, pessoal. Até mais. Obrigada tchau. Até a próxima. Obrigado.